A deputada federal Joyce Hasselmann concedeu uma entrevista recentemente dando mais detalhes da agressão que ela teria sofrido no seu apartamento funcional em Brasília no último dia 18. E nós precisamos prestar atenção nesse caso porque é uma parlamentar que foi agredida dentro do seu próprio apartamento funcional em Brasília. E Joyce levanta suspeitas sobre colegas parlamentares ligados ao presidente da República. Então Joyce, mesmo que de modo indireto, coloca o presidente dentro dessa história, que é uma história estranha. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que aconteceu, mas no último dia 18 de julho, Joyce estava no seu apartamento funcional assistindo televisão sozinha no seu quarto. Ela mora com o marido, que é médico, mas eles dormem em quartos separados, porque o marido tem problemas com ronco. Joyce estava vendo televisão quando perdeu a consciência. 7 horas depois, quando ela recuperou os sentidos, ela estava com o rosto todo machucado, com a poça de sangue no chão. Ela tentou chamar o marido, não conseguiu, lhe faltou forças, então ela pegou o telefone e ligou para o marido. O marido foi até o quarto, prestou os primeiros socorros. E no primeiro dia que nós tivemos acesso a essa história, Joyce não havia se comunicado, não havia entrado em contato, não havia prestado depoimentos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Agora ela prestou e entregou 2 nomes. Um deles, o nome de um parlamentar, e um outro, não. E assim, seria muito mais fácil, entre aspas, para um parlamentar invadir o apartamento ou a casa de um colega deputado. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados ela possui todas as cópias de todas as chaves de todos os imóveis funcionais em Brasília. Então alguém que tem acesso fácil à Câmara dos Deputados, pode ter invadido essa área restrita, roubado a chave e desse modo poderia ter entrado ali no apartamento de Joyce e ter cometido o atentado. A própria Joyce falou que isso seria coisa de profissional e não de amador. E ela tentou rapidamente afastar qualquer tipo de suspeita em cima do marido, porque o marido estava no apartamento, num quarto próximo, não prestou atenção em absolutamente nada, não ouviu nenhum tipo de barulho, não ouviu nenhum tipo de ruído, não viu ninguém invadindo o apartamento, não escutou as agressões. Então é lógico que ele acaba sendo também um suspeito da situação, porque era a única pessoa que estava junto com Joyce no apartamento. Deixa eu ler para vocês o que ela falou. A deputada Joyce Hasselmann afirmou hoje ter suspeitas de que 2 pessoas, uma delas um parlamentar, teriam envolvimento no suposto atentado que ela sofreu há uma semana dentro de seu apartamento funcional em Brasília. Em entrevista coletiva ao lado do marido, o médico Daniel França, Joyce disse não poder revelar o nome dos suspeitos, mas deu a entender que seriam ligados ao governo. E quando ela dá a entender que são ligados ao governo, ela envolve também a presidência da República nesse caso. Então temos que continuar acompanhando. Eu tenho uma suspeita e passei para o Departamento de Polícia Legislativa. O nome de uma pessoa, um grande desafeto político, que tem acesso a esse bloco, prédio onde vive em Brasília, de maneira muito fácil. Passei 2 nomes, na verdade. Eu sei que um deles tem acesso muito fácil ao prédio e o outro tem acesso muito fácil aonde quer que ele queira. O que ela está querendo dizer com isso, né? Ela disse que não eram amadores aqueles que invadiram o apartamento dela. É só pegar as câmeras de segurança. Alguma pessoa suspeita invadiu o apartamento? Ele entrou pela portaria, ele pulou o muro, o apartamento funcional ali, o condomínio tem câmeras de segurança. Essa é uma história muito estranha. Por que essas imagens ainda não foram obtidas? Ou foram? Sabe, é tudo muito suspeito, é tudo muito nebuloso. E depois a Joyce fica com raiva que as pessoas estão suspeitando do marido dela. Mas é até uma questão lógica, o marido está junto no apartamento, não escuta nada, não vê nada. É uma história que, poxa, as pessoas invadiram, mas e as câmeras de segurança? O prédio tem câmeras de segurança? Não tem. Essa é uma informação que também precisa chegar e isso ajuda muito a acabar com qualquer tipo de suspeita que haja sobre o próprio marido. E ela continuou. O outro é um desafeto, ela falou assim, que um dos agressores tem acesso fácil e tal, e ela disse, o outro é um desafeto que já mandou recados, alguns recados um pouco pesados, e recentemente eu dei uma entrevista em um outro estado brasileiro fazendo críticas muito duras a essa pessoa. Quem que manda recado a Joyce Hasselmann? Quem que fica publicamente hostilizando Joyce? São pessoas do gabinete do ódio? Porque o Carluccio e o Eduardo Bolsonaro atacavam sistematicamente Joyce Hasselmann com o gabinete do ódio no Twitter e nas redes sociais. Então ela envolve de modo indireto a presidência da República. Quem são os desafetos políticos de Joyce hoje, os mais proeminentes? O Bananinha? O Carluccio? Então essa história precisa ter
um desfecho rápido e precisa ser esclarecida. E aí tem uma outra questão que envolve o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Joyce afirmou também que irá pedir explicações ao general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A parlamentar disse ter recebido de uma fonte interna do GSI a informação de que o órgão estaria tentando atribuir os ferimentos dela a um acidente de carro. Essa informação, segundo ela, foi repassada por meio de mensagens que foram entregues à investigação. Dias após o incidente, uma capa falsa do jornal Estado de São Paulo circulou pelas redes bolsonaristas com a versão de que a parlamentar teria batido de carro por estar sob o efeito de álcool e drogas. Então assim, para circular nas redes bolsonaristas, então o gabinete do ódio está envolvido. É um caso estranho, como eu tenho falado, é um caso suspeito, nebuloso e precisa ser esclarecido. Minha opinião: o que vai acontecer com os parlamentares que supostamente agrediram Joyce, se forem confirmados a agressão deles à deputada? Não vai acontecer absolutamente nada com eles. Flor Delis fez algo muito pior e não foi punida. Imagina deputados que fizeram algo bem menos permanente do que Flor Delis. Mas vamos continuar acompanhando esse caso, ele precisa ser solucionado porque é uma situação suspeita. Joyce coloca também a presidência da República, mesmo que de um modo indireto, dentro dessa história. E eu só espero duas coisas. Primeiro, que esse caso seja solucionado o mais rápido possível e que a deputada Joyce Hasselmann tenha uma recuperação rápida, tanto física quanto mental. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.